Em meio a altas montanhas uma voz ressoava dizendo estar sofrendo no Morro Tiamen por 2 semanas. Mas após um longo processo finalmente conseguiu colocar suas mãos em um objeto. Somos apresentados a um homem de cabelos longos com uma grande cicatriz em seu rosto. Ele afirma ter encontrado um pergaminho que continha a técnica lendária secreta de um sábio da espada que viveu há aproximadamente 600 anos. O homem diz querer muito ficar com isso só para si, mas vai ser inútil já que seu dantian está quebrado. Além de que outros praticantes de artes marciais irão tentar roubá-lo caso saibam que ele conseguiu encontrar o pergaminho. Enquanto esconde a escritura em um pedaço de bambu, ele afirma precisar esconder isso antes que alguém chegue. E surpreendentemente o homem engole o pergaminho sem nem sequer um copo de água para auxiliar. Quando para sua surpresa outro homem de vestimentas samurais adentra na sala dizendo que finalmente o encontrou. Esse samurai era o líder do clã do Dragão Dourado que diz ter encontrado o homem de cabelos longos vasculhando os registros secretos do sábio da espada. O jovem rapaz então responde que tinha encontrado afirmando que só entregaria o pergaminho caso o homem mantivesse sua promessa. Um senhor careca afirma ter ouvido sobre essa tal promessa no caminho que seria de remover um verme de sangue que está presente no peito do jovem rapaz. Enquanto saca sua espada o samurai diz que essa realmente era a promessa, porém eles não precisam mantê-la, afirmando que mesmo que retirem o verme de sangue não haveria lugar no mundo para um garoto como ele. O nome do homem é Só Voen Wai do clã da Terra Radiante que foi exilado depois de ter seu dantian destruído devido a uma imensa explosão de Ki. Ele foi sequestrado há 10 anos e desde então após a implantação de um verme em seu peito tornou-se uma marionete do culto sangrento. Só Voen se pergunta como um samurai sabe tanto sobre sua vida. Direto ao ponto o homem então pede para que nosso protagonista entregue logo os registros secretos do sábio da espada. E que se ele fizer isso o samurai irá levar em consideração a possibilidade de retirar o verme de seu corpo. Com uma espada em seu pescoço Só Voen alega ser o único a saber a localização do pergaminho, então sua morte significaria a perda eterna. Também dizendo que todos os presentes conhecem sua situação, não pedindo por nenhum privilégio especial como ser aceito na facção ortodoxa. Todos esses argumentos deixam o samurai sem palavras que parece relutar em matar nosso protagonista. O protagonista pede para que eles retirem o verme de sangue do seu corpo argumentando querer apenas escapar do culto sangrento e viver uma vida tranquila. Beck ri da situação elogiando nosso protagonista por ser bem esperto. Quando de repente uma espada atravessa seu peito parecendo perfurar seu coração. Essa espada foi banhada pelo samurai que diz saber o local onde o pergaminho estava já que todo espião sempre esconde no mesmo local o próprio corpo. Nesse momento ele percebe que os malditos pretendiam matá-lo desde o início enquanto a espada penetra cada vez mais fundo em seu peito arrancando gritos de dor. O homem então começa a brincar com ele dizendo para não os odiar tanto, completando com o argumento de que sua morte foi decretada no momento em que se tornou um espião. Em seus últimos momentos de vida Só Voen se pergunta o motivo de ter vivido uma vida tão ruim, que foi finalizada de maneira brutal pelo samurai que o partiu no meio assim revelando o pergaminho dentro do pedaço de bambu. Até que para surpresa de todos chamas azuis começam a exalar de seu corpo, que por algum motivo não pareciam ser quentes, mas isso não importa agora já que ele está morto, desejando que sua segunda vida não seja tão lamentável quanto essa. Porém ao despertar ele percebe que não estava começando uma nova vida e sim retomando a antiga. Tocando em sua barriga Só Voen percebe que seu corpo está inteiro novamente sem nenhum corte ou queimaduras. Reconhecendo a voz de 2 homens que diziam ser os lâminas duplas velozes de Una. Nosso protagonista os reconhece como os infames fantasmas gêmeos branco e preto, questionando o fato deles parecerem tão jovens. Enquanto se olha no espelho Só Voen percebe que sua feição está igual à de mais jovem. Um dos homens o chuta argumentando que ele ainda estaria bêbado, junto de seu amigo que o completa dizendo para nosso protagonista pagar sua dívida. Só Voen percebe que isso está doendo demais para ser um sonho, se levantando e segurando Jabek pela gola de sua camisa perguntando a data. O outro responde que hoje é dia 9 de agosto do 11º ano do ciclo sexagenário, o que faz nosso protagonista ficar em choque percebendo que voltou para a exata data de 10 anos antes da sua morte. Diante de tamanha felicidade Song Woo-nu abraça seu amigo enquanto se solta em gargalhadas. Sendo assim, essa data também é marcada pelo seu sequestro que ocorreu na calada da noite. Sabendo disso, Só Voen procura em todo canto pela espada de sua mãe que pode ser usada para autodefesa. Ele também alerta a seus amigos para fugirem, pois caso continuem irão sucumbir pelas mãos do culto sangrento que não tem piedade alguma. Quando nosso protagonista finalmente encontra a espada herdada de sua mãe que tinha perdido em sua vida passada. De repente, do absoluto a nada, um som estridente se expande em seus ouvidos, o fazendo acreditar que ficaria surdo. Agora outro barulho aparece, não sendo apenas uma alucinação do nosso protagonista e sim realmente um pedido de socorro. Eles decidem espiar pelas frestas da janela e conseguem vislumbrar vários membros do culto sangrento saqueando a pousada em que estavam. Jabek questiona se eles são bandidos e logo obtém sua resposta que é não. O protagonista diz que não tem tempo para explicações e que caso eles queiram sobreviver é melhor correr. Um dos homens questiona a veracidade dessa informação alegando que os cultistas haviam desaparecido há muito tempo após perderem para a aliança marcial.
deixando ele bastante irritado com o fato dos irmãos não estarem levando essa situação a sério. Os mesmos questionam se realmente devem fugir junto de um garoto sem experiência. Mas só Voani tinha se esquecido de um fato bastante importante: ele também estava acompanhado por outra pessoa que se referia a ele como jovem mestre. Esse garoto era o Asombi, que também estava junto do grupo no dia do incidente. Nosso herói decide ir em direção de seu amigo, alegando que não pode deixar um irmão para trás. O pobre Sony estava dormindo quando de repente foi interrompido pela voz aguda de seu mestre, que dizia para ele se levantar. Enquanto segura seu braço, só Voani explica ao seu amigo que eles precisam fugir dali o quanto antes. Em meio à frenética corrida, nosso protagonista explica que o culto sangrento estava o caçando e que eles entrariam na pousada rapidamente. Asumbi questiona o motivo de só Voani estar correndo para o lado errado, já que a saída fica no lado oposto da pousada. Mas o grupo não poderia fugir pela saída comum, já que a cidade inteira estava cercada pelo culto sangrento, tendo apenas uma saída minimamente segura. Sung sugere que todos voltem para o quarto e se escondam no guarda-roupa. Porém, é um lugar muito óbvio para se esconder, já que o culto sangrento não está ali pelo dinheiro e sim para capturar todas as pessoas que acharem pela frente, procurando em cada canto onde alguém pode se esconder, assim como os guarda-roupas. Diante dessa triste situação, Sung alega que eles vão ser capturados e mortos de qualquer jeito, tendo uma ideia bastante pessimista. Então o protagonista rebate dizendo que a única maneira de fuga é se escondendo em um local onde nem mesmo um cultista procuraria. Após uma longa corrida, eles finalmente chegam ao local, que surpreendentemente se revela ser um banheiro. Depois de esconder seu amigo no sanitário, nosso protagonista procura por um lugar seguro para se esconder antes dos cultistas chegarem. E com um toque do destino, ele percebe que pode se esconder em um amontoado de feno, que é até um bom lugar para se esconder, já que o culto sangrento irá procurar pelo cavalo que fugiu e não um lugar em que ele come. Mas caso algum artista marcial avançado estiver presente, ele pode o encontrar utilizando seus sentidos de ki. Essa possibilidade faz só Voani decidir segurar sua arma só por precaução. Quando novamente do absoluto nada, uma voz estridente começa a berrar em seus ouvidos, o chamando de criança maldita. Essa voz vinha de sua espada, que parecia estar possuída por algum fantasma ou algo do tipo. Ela logo se apresenta como sendo a espada Sodom e a recordação de sua mãe, que tinha perdido em sua vida passada. Mas essa espada não é normal, afinal ela consegue falar e normalmente não costuma ser respondida. E agora, surpreendentemente, um humano conseguiu ouvir sua voz, assim como ver seu avatar, que tinha uma forma de mulher. Nosso protagonista se pergunta o que está acontecendo, deixando em aberto a possibilidade de estar alucinando. Ele então decide negar tudo, dizendo que não consegue nem ver nem ouvir a sua espada. Mas ela rebate dizendo que sabe que ele consegue, já que as espadas têm a incrível capacidade de ler os pensamentos humanos quando estão em contato físico. Quando de repente um cultista começa a se aproximar, fazendo nosso protagonista permanecer em silêncio. A espada disse que não precisa ficar calada, pois acredita que somente o seu portador tem a capacidade de ouvi-la. O membro do culto sangrento começa a vasculhar o ambiente, percebendo a presença de uma pegada no chão. Isso deixa só Voani tremendo de medo, lembrando de sua morte, que acontecerá 10 anos no futuro. Quando de repente a mão do cultista começa a ir em sua direção, emanando algum tipo de aura ou poder especial. Em um reflexo rápido, nosso protagonista enfia a espada em seu pescoço, se defendendo da morte, alegando não estar com medo e prometendo a si mesmo que irá sobreviver nessa vida, não importando como. A sua espada o elogia por sua ação, dizendo que pensava que ele era só um idiota que vivia bebendo o dia inteiro, fazendo-a questionar quando ele aprendeu essas habilidades de combate usadas para matar o cultista. Ele decide apenas ignorá-la, mesmo com ela conseguindo ler seus pensamentos. A situação atual apenas piorou, já que os guerreiros do culto sangrento são conhecidos por se moverem em grupos de 3 pessoas. Os companheiros do homem que nosso protagonista matou logo vão aparecer, e por conta disso ele decide esconder o corpo dentro do amontoado de feno. Caso só Voani seja pego numa situação como essa, não vão nem tentar o fazer falar e sim apenas o matar logo. Então sua prioridade é acabar com isso e sair desse local o mais rapidamente possível. Até que o avatar da espada decide abrir a boca novamente, alertando que tem um guerreiro do culto sangrento em suas costas. O mesmo diz para só Voani apenas continuar com o que estava fazendo, planejando não interrompê-lo. Esse guerreiro portava uma espada, estando em uma postura relaxada na parede. Com um ar de deboche, o cultista diz que se interessou pelo trabalho do jovem e que queria continuar o observando. Nosso querido protagonista percebeu que o cinturão desse guerreiro era da coloração marrom, significando que seu rank era intermediário. Se preparando para lutar, ele reflete que caso esse cultista seja de rank intermediário, sua derrota é quase certa. Novamente a sua espada volta a falar, suplicando para que ele mostre o seu verdadeiro poder. Quando de repente o cultista começa a se movimentar em sua direção, alegando que estaria se sentindo subestimado. Além de que é impressionante o fato de só Voani ter conseguido assassinar um guerreiro de rank baixo, mesmo que tenha sido em um ataque surpresa. O membro do culto sangrento o elogia, dizendo que ele parece ser um pouco habilidoso, fazendo uma oferta tentadora, dizendo que pouparia a vida de nosso protagonista caso ele decidisse se render. Só Voani deduziu que o homem não teria a intenção de o matar, já que estava enrolando muito enquanto conversava sobre suas habilidades. Além disso, nosso protagonista aproveitou para dizer
que o cultista estaria com medo de atacar, pois pode acabar terminando como seu companheiro anterior. Todas essas provocações tinham o objetivo de agir como um idiota super confiante, assim fazendo o homem abaixar sua guarda. O mesmo começou a rir diante da audácia do garoto, retomando a ideia de que seria um desperdício de tempo matar. Enquanto saca sua espada azul, o cultista diz que já sabe os planos do Sovo Oni, que são os de evitar uma luta. Avançando em direção a ele, dizendo querer testar sua força, analisando se nosso protagonista seria tão habilidoso quanto seu cérebro e boca. Sovo Oni consegue desviar por um triz com apenas seus cabelos sendo cortados, alegando que mesmo que seja um fraco que teve seu Datian destruído, consegue desviar dos ataques com certa precisão. Mas de nada isso adiantou, já que o cultista consegue desviar facilmente de seu ataque. E após tal feito, ele segura firmemente o braço do adversário, subjugando-o e levantando-o para cima, dizendo que seus olhos podem até ser bons, mas infelizmente suas mãos são lentas. Ainda assim, seu contra-ataque conseguiu ser bem certeiro, o que deixa o adversário extremamente irritado, mesmo conseguindo desviar do ataque a queima-roupa. É então revelado que o olho do cultista foi atingido, ficando em uma situação grave e lembrando a aparência do Kakashi. Ele então ataca nosso jovem protagonista com um belo chute, fazendo-o voar muito longe. O protagonista então decide atacar seu lado enfraquecido, sendo o mesmo que foi atingido pelo seu corte. O membro do culto sangrento finalmente decide sacar sua espada, estando disposto a matar nosso protagonista pelo ferimento que lhe foi causado. Seu plano original era torturá-lo um pouco antes de levá-lo diretamente para a base do culto. Mas agora isso foi descartado, tendo como foco matar nosso herói de qualquer maneira e o cortar em pedaços. Enquanto estava sendo atacado, Sovo Oni percebeu que a técnica usada pelo seu adversário era muito aleatória e imprevisível. Também percebendo que o cultista estava evitando ataques fatais de propósito com a finalidade de fazer nosso protagonista sofrer mais. Sendo tarde demais para se arrepender, Sovo Oni se vê sem saída para conseguir fugir dos ataques. Até que sua espada o alerta que um ataque frontal irá vir, dizendo isso em forma de avatar. O cultista fica surpreso com o fato de nosso protagonista ter conseguido se defender do ataque sendo jogado para longe. Até mesmo Sovo Oni fica surpreso com o ocorrido, se perguntando como conseguiu bloquear o ataque. Logo sua espada revela que se não tivesse ajudado ele estaria morto naquele momento, pois a arma parece ser muito superior ao adversário, conseguindo prever todos os seus golpes. Diante desses fatos, Sovo Oni decide pedir desculpas ao avatar da espada, solicitando sua ajuda na batalha. Ela logo responde que sim, explicando que após 47 anos não pode permitir que uma criatura exótica capaz de ouvi-la morra dessa maneira. Para facilitar a situação, vamos apelidar o avatar da espada de Bia, que agora irá ajudar nosso protagonista a desviar e contra-atacar os golpes de seu adversário. Devido ao fato de já ter sido acertado uma vez, provavelmente o cultista não entrará no alcance de sua espada curta novamente. Aquele cara está tentando ao máximo manter distância, mas caso ele fique irritado pode abrir uma brecha. O membro do culto sangrento se questiona como um garoto que até pouco tempo atrás estava apanhando conseguiu bloquear seu golpe, considerando a possibilidade dele ter decifrado sua técnica que eventualmente ocasionaria em sua derrota. Diante de tudo isso, o cultista decide parar de brincar e ir atacar seu oponente com toda a força. Com a ajuda de Bia, Sovo Oni decide bloquear os golpes com o intuito de conseguir tempo para formular uma estratégia, assim conseguindo bloquear todos os ataques do oponente, que fica assustado ao perceber que o jovem está levando a melhor na luta. Até que o sangue começa a escorrer em seu olho, bloqueando sua visão e abrindo uma brecha para Sovo Oni atacar. Se aproveitando desse momento, nosso protagonista tenta atacar seu oponente, que não esperava ser pego de surpresa dessa maneira. Mas de nada isso adiantou, já que Sovo Oni foi subjugado facilmente com um chute de alta intensidade que quebrou seu braço. O cultista o elogia, dizendo que foi impressionante de sua parte usar um ponto cego para atacar, acabando com as brincadeiras e pulando em cima de nosso protagonista com a intenção de o abater. Mas galera, isso tudo foi planejado por Sovo Oni, que usa dessa brecha para o atacar e cortar seu pescoço. Agora, com o cultista caído no chão, nos é revelado que a parte de seu braço quebrado foi tudo atuação apenas para diminuir a guarda de seu oponente. Ele diz que tudo isso só foi possível graças a Bia, agradecendo-a e a deixando envergonhada. Mas vocês se lembram quando disse que os membros do culto sangrento costumam andar em trios? E é exatamente isso que vocês estão pensando. O terceiro membro do grupo aparece e ataca nosso protagonista em seu rosto. Esse homem diz que essa situação é desconcertante, já que ele se apressou em ir procurar os outros dois que sumiram. Zombando do nosso protagonista, o terceiro membro o chama de criança, enquanto nosso herói está em péssimo estado, cercado por sangue e desacordado. Horas após o incidente, vemos que Sovo Oni foi capturado pelo culto sangrento, que estavam verificando seus pertences. Um homem o chama de Playboy do clã da Terra Radiante, conhecido como a Mula da cidade Luoyang. Ele é tratado como um renegado pela própria família depois de ter o Dantian destruído por uma explosão de Ki. Os cultistas consideram a possibilidade de o transformar em um espião, assim como na sua vida passada. Mas o homem que o derrotou diz não à sugestão devido ao fato do nosso protagonista ser extremamente fraco e covarde, chegando ao ponto de se mijar de medo. Então, que utilidade teria um covarde como ele em seu culto? O protagonista súplica por sua vida, chamando-o de senhor e se entregando ao homem, dizendo tudo isso enquanto chorava, pensando que toda a luta que teve para evitar esse destino foi em vão, tentando chamar
por sua espada a fim de perguntar por quanto tempo esteve desacordado. Mas Bia não responde devido ao fato de nosso protagonista não permanecer segurando ela. O cultista então reflete analisando o fato de um playboy sem Datian ter conseguido acabar com seus homens. Só Voonyi percebe que os cultistas tiveram uma opinião bem melhor sobre ele do que tiveram na sua vida passada. No final, nosso protagonista continuará sendo um escravo do culto sangrento assim como em sua última vida. Mas sua esperança foi rapidamente destruída, já que desta vez os homens não o consideraram útil como espião e decidiram matá-lo sem demora. Diante dessa situação desesperadora, restou ao nosso herói apenas a opção de implorar por sua vida. Só Voonyi se humilha na frente de seus adversários, mas de nada isso adianta. A situação, na verdade, é ainda pior do que em sua vida passada devido ao fato de nosso protagonista ter matado 2 cultistas. Até que uma figura surge atrás do homem, causando uma pressão ameaçadora no ambiente. Só Voonyi percebe algo diferente: a espada que essa figura portava ele já tinha visto antes. Diante disso, nosso protagonista se ajoelha louvando o demônio de sangue e desejando vida longa ao culto sangrento, revelando ser indigno de estar na presença da 4ª estrela sangrenta, que parece ter um importante papel e cargo no culto. Todos os presentes se perguntam se ela realmente estaria presente naquele local, se negando a acreditar nas palavras do jovem. Até que o cultista decide se virar, testemunhando a presença da 4ª estrela sangrenta, que parecia emanar uma espécie de aura vermelha que fazia todos ficarem apavorados. Só Voonyi explica que existem 11 executivos que lideram o culto, sendo 7 deles parte das estrelas sangrentas e 4 conhecidos como os Veneráveis. Ele nunca chegou a conhecer um em sua vida anterior, mas escutou rumores sobre seus movimentos. Às vezes eles se disfarçam de guerreiros de patente baixa com a finalidade de inspecionar os esquadrões. Diante desse reconhecimento, o homem pede que nosso protagonista erga a cabeça, achando fascinante o fato de um mero garoto ter realizado o incrível feito de reconhecer um membro das 7 estrelas sangrentas. Então é revelado que o nome do homem é Jambo, que se pergunta como só Voonyi o reconheceu mesmo não fazendo parte do culto sangrento. Ele logo responde que o reconheceu pela sua espada, que contém decorações características ao seu redor. O cultista fica surpreso com essa revelação, elogiando nosso protagonista e fazendo um questionamento. Como alguém que não faz parte do culto sabe de tal informação sigilosa? Isso tudo faz ele desconfiar de só Voonyi, que tem informações demais para um simples camponês. Mas essa situação pode ser facilmente contornada devido ao fato de que nosso protagonista esteve em diversas situações como essa em sua vida passada, utilizando da justificativa de ter o sangue de um membro do culto fluindo em suas veias. Todos ficam surpresos com essa revelação, se questionando se é realmente verdade que existem descendentes do culto no clã da Terra Radiante. Continuando com sua mentira, só Voonyi revela que seu avô por parte de mãe participou da Grande Guerra como um guerreiro de baixo escalão. Depois de ter sido gravemente ferido em batalha, ele decidiu procurar um lugar para se estabelecer com sua única parente viva. E foi assim que seu avô acabou se estabelecendo na cidade de Luoia. Foi difícil para eles conseguirem alguma casa para morar, fazendo sua mãe ter que trabalhar como uma serva do clã da Terra Radiante. Foi nesse momento que ela conheceu o seu pai e assim nosso protagonista teria nascido. Mas é claro que isso é mentira, sendo somente uma história inventada para escapar daquela situação. O cultista manda ele continuar falando, ainda desconfiado da veracidade daquelas palavras. O protagonista então continua dizendo que quando era mais novo passou por treinamentos intensos ministrados pelo seu avô. Toda vez que falhava no treino, seu mestre citava o nome do capitão do esquadrão Lobo Sangrento, Nojoma, e seu filho Nosung-gu. Seu avô dizia que o filho do capitão foi capaz de completar todo o treinamento do esquadrão quando tinha sua idade. Todos os presentes se questionam como esse moleque poderia saber os nomes tanto do líder atual quanto do líder anterior do esquadrão Lobo Sangrento. Só Voonyi continua dizendo que os últimos momentos de vida do seu avô foram destinados a demonstrar respeito ao culto. A 4ª estrela sangrenta acha toda essa história muito interessante, já que isso explica como um jovem garoto conseguiu matar 2 de seus subordinados. Porém, o capitão acha toda essa situação muito frustrante e alega que o nosso protagonista está mentindo. Jango ficou muito irritado devido ao fato de seu subordinado ter o interrompido, ameaçando a vida do capitão do esquadrão do Tigre Sangrento por tamanha audácia cometida. Logo ele pede perdão por suas ações, curvando-se diante de seu superior e suplicando por piedade. Só Voonyi questiona o quão grande é o poder de Jango, já que até mesmo um capitão do culto ficou tão apavorado a ponto de implorar por sua vida. A 4ª estrela sangrenta rapidamente se desculpa pela confusão, alegando que matar seus subordinados pode ser considerado legítima defesa. Ainda assim, uma dúvida o incomoda: por qual motivo o jovem não revelou sua identidade ao capitão e implorou por sua vida? Com um raciocínio rápido, só Voonyi alega que estava com medo de sofrer alguma retaliação por suas ações, pedindo perdão ao seu superior. Percebendo a inteligência de seu oponente, que não caiu na história inventada e apontou a inconsistência em sua história imediatamente. Diante dessa justificativa, Jango começa a rir descontroladamente, parecendo uma espécie de psicopata. Depois de se acalmar, ele admite que sua piada foi um pouco pesada demais, simpatizando com a história criada por nosso protagonista, alegando que seu avô de Só Voonyi realmente foi um cultista. Eles são basicamente irmãos.
Feliz com o fato do garoto ter sobrevivido durante todo esse tempo, Jango decide aceitá-lo como um cultista para que continue o legado de seu avô. Embora nada tenha saído conforme o planejado, nosso protagonista conseguiu sobreviver a toda a confusão. Mesmo que no final ele tenha acabado com o mesmo destino infeliz, tornar-se um membro do culto sangrento. Como uma espécie de juramento de admissão, só Voonyi se curva e profere palavras louvando seus superiores. Até que, para sua sorte, Jango decide o conceder um desejo, alegando que esse encontro seria uma obra do destino. Nosso protagonista fica nervoso com isso, não sabendo qual poderia ser a intenção de seu superior. Devido a todas essas circunstâncias, só Voonyi decide fazer um pedido razoável, pedindo a sua espada de volta. A quarta estrela sangrenta decide aceitar o pedido, ordenando que seu subordinado devolva a espada anteriormente usada para assassinar 2 membros do culto. Jango analisa a espada, dizendo ser um pouco velha, porém ainda eficiente. Entretanto, ele alega que só Voonyi precisa pagar o preço por ter derramado sangue de seus subordinados, quebrando a espada em 2 pedaços, lançando a lâmina para longe com apenas um simples peteleco, possuindo uma força de ki assustadora. Nosso protagonista se levanta a pedido de seu superior, levando sua espada Sodom consigo, quando de repente Bia aparece soltando um grito ensurdecedor que apenas o seu portador consegue ouvir. Ela surge com o cabelo cortado, demonstrando que qualquer dano infligido à espada reflete em seu avatar. O protagonista tenta acalmá-la, dizendo que irá levá-la a um ferreiro quando tiver a chance. Bia questiona se ele realmente pertence ao culto sangrento, já que consegue ler seus pensamentos. Ela percebe que nosso protagonista usou mentiras em seus argumentos, mas que parte dessas mentiras também se demonstraram verdadeiras, deixando-a confusa. Só Voonyi confessa ser de 10 anos do futuro, explicando que de certa forma voltou ao passado após sua morte, o que deixa sua espada ainda mais perplexa. Entretanto, Jango ainda não confia completamente em seu mais novo subordinado e envia um espião para investigar sua árvore genealógica. Ele percebe que a maneira como o garoto o observou analisando cada movimento de seu corpo é típica de um espião veterano. Após ouvir sua história, Bia fica surpresa com o fato de só Voonyi ter vivido como um espião do culto sangrento por 10 anos, também percebendo que é por isso que ele é o único capaz de enxergá-la. Ela aproveita para criticá-lo, chamando-o de azarado por ter que viver novamente aquela vida medíocre. O protagonista reflete, pensando que as coisas seriam muito mais fáceis se ele tivesse simplesmente abandonado seu amigo. Mas logo descarta essa ideia, lembrando que seu amigo foi a única pessoa que o tratou como um ser humano durante toda a sua vida. Além disso, em sua vida passada, o Asong se sacrificou para salvar seu amigo, morrendo enquanto o protegia. Essa foi uma dívida que só Voonyi guardou em seu coração, finalmente conseguindo retribuir. Agora nosso protagonista parece se contentar com sua situação, focando apenas em sobreviver. Entretanto, Bia o critica, chamando de covarde por não buscar sua própria liberdade, alegando que ele é uma pessoa privilegiada por saber de todos os eventos que acontecerão durante os próximos 10 anos, tendo em mãos a possibilidade de mudar não apenas seu futuro, mas o de todos à sua volta. Diante dessas críticas, só Voonyi percebe que ela tem razão, planejando mudar sua vida. Ele decide aprender novas artes marciais, mas Bia logo desanima, dizendo que seu Dantian está destruído. No entanto, caso nosso protagonista consiga reunir seu ki novamente, sua espada se prontifica a ensinar-lhe as artes marciais. Mais especificamente uma técnica de espada curta que sua dona anterior usava, sendo a única com essas informações. Só Voonyi zomba da situação, dizendo que não tem como uma fadinha conseguir o ajudar a ficar mais forte. Para se provar, Bia decide recitar os princípios das artes marciais para seu mais novo portador. De repente, uma chama azul começa a se formar na palma de nosso protagonista, claramente o deixando assustado. Quando do absoluto nada, ele é transportado ao espaço com uma espécie de nuvem tampando suas partes íntimas. E falando nisso, só Voonyi se mostra em boa forma, com um físico verdadeiramente estético. Quando de repente uma voz misteriosa o chama, dizendo que o universo se abrirá com a posse do coração da espada. Uma luz azul resplandecente começa a ofuscar sua visão, se transformando em uma chama na palma de sua mão. Ele pergunta se Bia consegue enxergar o fogo azul, mas ela logo responde que não. Olhando de perto, tem pontos na palma de sua mão que se parecem com a constelação da Ursa Maior. Sua espada fica brava com toda essa confusão, dizendo que não consegue enxergar nada. Isso faz ela desfazer sua forma de avatar, dizendo para só Voonyi não a procurar até chegarem. Enquanto deitam um amontoado de feno, nosso protagonista questiona o motivo dessa chama azul ter aparecido, formulando a hipótese de que os registros secretos do Sábio da Espada desempenham um papel na formação dessa chama. O protagonista se encontra em uma instalação do culto sangrento, sendo transportado para outro local em uma carroça. O fogo azul parece ter desaparecido repentinamente, sem deixar vestígios. Após um tempo de viagem, a carruagem parou abruptamente, indicando que finalmente haviam chegado ao seu destino. Um membro do culto sangrento ordena que todos os presentes se levantem imediatamente, alertando que qualquer um que tentar alguma gracinha será morto na hora. Após chegarem no destino, Bia acorda se perguntando onde eles estavam, e só Voonyi logo responde que eles se encontravam no Vale Sangrento dos Seis, uma das bases do culto sangrento e também um centro educacional para transformar as crianças sequestradas em guerreiros da alta patente. Esse local é comandado por um homem chamado Bu Sangvon, que detém o título de comandante tirânico do sangue.
quando de repente dois homens chamam nosso protagonista de mula da cidade Luoia. Esses dois homens eram os irmãos que conseguimos vislumbrar no início da história que também foram pegos pelo culto sangrento. Só Vooni ficou surpreso com a presença dos fantasmas gêmeos dizendo que pensou que eles tinham conseguido escapar. Eles logo percebem que nosso protagonista não estava com suas mãos amarradas fazendo o Jabaek ficar bem irritado. Até que de repente sua conversa é interrompida pelo chefe que os manda prestarem atenção, ordenando que todos os presentes corram até o pódio que se encontra em suas costas. O protagonista alerta os irmãos dizendo que se não quiserem morrer terão de fazer tudo que o chefe mandar. Eles correm em direção ao local mandado mesmo com as objeções dos fantasmas gêmeos. Um dos cultistas se prepara para eliminar todos os que não cumpriram as ordens, concluindo seu papel com a execução sumária dos desobedientes. O local se torna um caos com pessoas correndo desesperadamente por suas vidas. Os irmãos Jabaek e Voyun percebem que a melhor chance de sobrevivência é imitar as ações de nosso protagonista, garantindo assim a própria segurança. Os três chegam em segurança ao pódio ajoelhando-se em respeito aos comandantes do culto sangrento. O chefe Gu Sandvon, comandante tirânico do sangue, percebe a astúcia de Só Vooni, que conseguiu levar várias outras pessoas consigo, tendo recebido um relatório sobre o garoto vindo do capitão O dizendo que ele seria um descendente de um dos cultistas. Só Vooni não tem escolha a não ser cooperar, senão criará suspeitas sobre sua verdadeira pessoa. Um homem assustador envolto em um manto negro pede a atenção de todos os que sobreviveram ao massacre, alertando para que todos fiquem alegres pois foram escolhidos pela vontade do grande demônio sangrento. Todos ficam assustados após perceberem do que tudo se tratava e que haviam sido sequestrados pelo famoso culto sangrento. Dia se questiona como matar e sequestrar pessoas pode ser considerado como uma bênção. Em um ato de rebeldia, um dos homens declara que quando a aliança marcial descobrir o que está acontecendo, todos os cultistas serão mortos. Mas sua cabeça é logo cortada em 2 pedaços por um espadachim habilidoso, formando uma cena bem assustadora. Só Vooni percebe que eles estão forçando lealdade através do medo, sendo um método bastante efetivo. O cultista avisa que todo tipo de rebelião sofrerá uma retaliação severa com pena de morte. O avatar de sua espada questiona como nosso protagonista conseguiu sobreviver a isso em sua vida passada. Só Vooni responde que deu um jeito de viver obedecendo seus superiores como um cachorrinho medroso. O comandante tirânico do sangue anuncia que dará início à cerimônia de batismo, escolhendo nosso jovem protagonista para ser o primeiro a participar. Ele pergunta se Só Vooni sabe o que tem dentro da caixa. Como já viveu isso em sua vida passada, ele responde que a caixa continha vermes sangrentos, sendo ordenado a explicar para os seus companheiros quais são as propriedades desses vermes. Só Vooni explica que eles são parasitas venenosos implantados profundamente no peito dos cultistas iniciantes. O comandante tirânico do sangue fica muito feliz com o fato de ter conquistado um subordinado leal. Ao ouvir isso, Jabaek fica furioso por seu amigo na realidade ser um espião do culto sangrento. Gu Sangvon então propôs uma chance de nosso protagonista provar sua linhagem e lealdade aos seus superiores, lhe dando a honra de ser o primeiro a receber o verme sangrento antes de todos os outros presentes. Só Vooni percebe que não tem uma forma de evitar engolir o parasita, planejando sobreviver mesmo que isso signifique engolir muitas coisas calado. Ele agradece ao seu superior por ter lhe dado a honra de ser o primeiro, pedindo um copo de água para o ajudar a engolir. Outro cultista percebe que o comandante Gu parece ter gostado bastante do nosso protagonista, mesmo que não tenha sido provado se ele é um cultista real, acreditando que a verdade será revelada em breve já que as preparações estão completas. Ele finalmente engole com vontade o parasita, louvando seus chefes e o culto sangrento. O comandante tirânico do sangue usa essa atuação como exemplo, chamando os próximos. Galera, depois de engolir tudo, nosso protagonista parece sentir uma sensação nociva em seu peito, sendo algo bem nojento. De repente ele começa a passar mal, deixando Bia bastante preocupada. Seu peito dói, parecendo estar queimando de dentro para fora. Essa dor é estranha, mas a localização é exatamente onde o verme foi instaurado. O verme não deveria entrar em frenesi sem motivo, então por qual motivo o veneno foi repentinamente ativado? Só Vooni pondera a possibilidade do capitão ter sido o causador de todo esse mal. Gu Sangvon pergunta o que está acontecendo e por qual motivo seu mais novo subordinado estaria entrando em frenesi. O capitão zomba da cara de nosso protagonista, dizendo que para alguém que afirmou ser um descendente de um cultista deveria ser fácil passar por isso. Com certeza ele fez algo com o verme para sabotar Só Vooni, alegando que o parasita foi estimulado a entrar em colapso. Até que o capitão se oferece pessoalmente para fazer o verme sangrento adormecer com uma técnica de Ki simples. Mas esse não foi um ato de bondade, e sim uma ação egoísta com o único objetivo de acelerar o processo de admissão dos outros cadetes. Apesar de parecer uma situação estranha, o autor do ataque não parece ser o capitão. Essa sensação definitivamente pertence àquilo a que nosso protagonista não queria revelar, pedindo apenas para que seu superior se afastasse. Mas o suspense não se deve a uma técnica secreta ou algo parecido, na verdade foi apenas uma grande flatulência. O peido foi soltado bem na cara do capitão, então essa dor foi causada nada mais nada menos do que por gases. É óbvio que sua espada não deixaria isso passar impune, rindo da cara de Só Vooni. Ela realmente está se doendo em gargalhadas, já que não ri há muito tempo.
Mas tem algo estranho nessa situação, não sobre o peido e sim sobre o verme sangrento. A dor sumiu completamente e o entupimento no seu peito se foi quase que magicamente. Já Beck pergunta para onde estão indo agora, iniciando uma discussão com seu ex-amigo após chamá-lo de peão do culto sangrento. O capitão interrompe a conversa alertando que é hora de iniciar a avaliação de rank e pedindo que todos se mantenham na fila, explicando de maneira simples que cada caverna atrás dele abriram um examinador oculto do culto e os cadetes só precisam ter seus talentos avaliados. Quando o teste acabar, irão receber uma placa escrita alto, intermediário e baixo dependendo de seus resultados. Os cadetes só precisam dar o melhor de si caso queiram receber um bom rank, já que o culto é inteiramente centrado em torno da habilidade. Para se usar de exemplo, o capitão diz que a faixa azul que está usando representa seu nível de guerreiro, que no caso é de alto nível. E todos que alcançarem esse nível poderão receber a honra de ter seus vermes de sangue removidos, motivando os mais novos recrutas. Todos os cadetes ficam felizes com isso, planejando ascender ao mais alto nível em busca da liberdade. Mas mal sabem eles que lentamente estão se tornando cultistas, sendo manipulados mentalmente. Quando de repente o capitão se mostra irritado, os punindo por ter causado alvoroço na fila. Diante dessa situação, só Von tampa seus ouvidos, se ajoelhando no chão. Já Beck pergunta o motivo dele estar agindo assim, se questionando se deve fazer o mesmo. Mas logo o motivo nos é revelado: existe um apito capaz de agitar os vermes de sangue presentes no peito de todos os cadetes. Bia pergunta se seu portador estaria bem, questionando o motivo de todos estarem em extremo sofrimento. Porém, por algum motivo, só Von não sentiu nada ao tocar do apito. O capitão então diz que poucos dos presentes conseguirão se tornar guerreiros de alto nível, no máximo 2 ou 3 dos cadetes irão conquistar tal feito, ordenando que todos se levantem e parem de moleza caso queiram continuar vivos. Só Von percebe que não foi afetado, não tendo 100% de certeza da presença do verme de sangue em seu peito. Bia sugere que talvez essa intervenção tenha sido causada por conta que nosso protagonista estava tampando seus ouvidos. Porém, logo essa ideia é descartada, já que mesmo bloqueando seus ouvidos não dá para impedir o verme sangrento de entrar em frenesi. De repente, Jabeck o interrompe dizendo ter vantagens em artes marciais comparado com um fracote sem dantia. Decidido a ascender rapidamente na hierarquia do culto sangrento e após ter seu verme removido se vingar dos seus malfeitores, ele então se voluntaria a ser o primeiro a realizar o teste, buscando uma chance de evoluir, indo em direção a seu superior e dizendo que não precisa da ajuda de só Von, tentando alegar ser melhor que ele, até ser interrompido por um ataque direcionado ao seu rosto, caindo no chão e se machucando devido ao fato de que o capitão disse para ninguém agir por conta própria, só podendo se mover quando ordenado e respondendo somente quando seu superior ordenar. Como esperado, ele escolhe só Von para ser o primeiro a participar da avaliação de rank, sendo uma verdadeira pedra no sapato de nosso protagonista, frequentemente zoando de sua cara. Por conta do capitão, sua nova vida não será fácil, tendo que aguentar todas as provocações. O restante dos cadetes foram ordenados a entrar em formação enquanto só Von caminha em direção a seu teste. Em sua vida passada, um capitão chamado Aigil supervisionou durante toda a avaliação, mas agora parece que as coisas estão diferentes, recebendo o rank baixo anteriormente, torcendo para que agora consiga ao menos o intermediário, já que ranks baixos são usados como peões descartáveis para diversas missões. Até que uma voz conhecida o interrompe perguntando se ele é o só Von da cidade de Luoia. Nosso jovem protagonista o conhece de sua vida passada, tendo certeza que é ele. Dia pergunta a qual esquadrão só Von pertencia em sua vida passada, que logo responde que pertencia ao esquadrão do Lobo Sangrento. Então esse homem que está à sua frente é o líder do esquadrão, tendo uma alta patente no culto sangrento. Seu nome é Nosandigu, que possui um tapa-olho bem estiloso além de um bigode bem chique. Ele fica irritado com o fato de nosso protagonista não estar respondendo sua pergunta. Mas de nada adianta, só Von está perdido em seus pensamentos, se vangloriando por ter conseguido enganar a quarta estrela sangrenta. Então enganar alguém que conhecia em sua vida passada será muito fácil, afinal ele já sabe os interesses de seu superior. Ele já começa com seu papinho mentiroso dizendo que seu avô falou muito do capitão responsável pelo esquadrão Lobo Sangrento. Mas Nosandigu não parece ser afetado por essas mentiras, sendo bem mais esperto que a quarta estrela sangrenta, alegando que não tem nenhum guerreiro dentre o seu esquadrão que bata com as descrições de seu avô, questionando quem realmente é nosso protagonista enquanto porta uma espada. Só Von é segurado pelo pescoço após seu superior dizer que se lembra de todos os guerreiros que passaram pelo esquadrão. Diante dessa situação, Bia pede que seu portador a saque, mas nosso protagonista logo diz que isso só pioraria a situação, quando de repente ele leva um chute vindo de baixo em direção ao seu quadril, que parece quebrar. Como seria possível um ser humano se mover tão rapidamente? Se continuar nesse ritmo, nosso protagonista morrerá. Após o ataque, só Von cospe sangue pela boca, sendo claramente afetado por um simples chute. Enquanto reúne forças para se levantar, ele reflete que a personalidade cruel de seu chefe não mudou nada. Porém, ainda não acabou. Bill alerta que o velhote está se preparando novamente para o ataque, mas está tonto demais para desviar, permanecendo caído após machucar suas costas. Diante disso, sua espada decide o ajudar, falando a direção dos ataques e onde bloquear para obter sucesso. O protagonista bloqueia com sua lâmina quebrada, conseguindo defender o corte.
Mas infelizmente a força do ataque era forte demais, o fazendo cair no chão, quebrando mais ainda a sua espada. Ele quase morreu, sendo salvo apenas pela sua espada, que foi jogada para longe. Nosso Sangue-Gu pisa em seu peito, praticamente o esmagando com tamanha força. Aproveitando da situação de superioridade para perguntar quem deu as informações do culto ao nosso protagonista. Mas só Von-Yi também é esperto, aproveitando do interrogatório para subornar o capitão com a informação do paradeiro de sua irmã mais nova. Porém, subornar um membro de alta patente no culto sangrento é uma tarefa bem mais complicada do que parece. Nosso Sangue-Gu continua pisando na garganta de nosso protagonista, alegando que sua irmã já está morta. Mas só Von-Yi retruca, dizendo que a senhorita Noceva ainda está viva e que no dia que seu pai foi morto ela foi sequestrada. Também alegando que os corpos foram manipulados para dar a impressão de que sua irmãzinha realmente havia morrido. Nosso protagonista diz que o corpo era falso e que só continuará falando caso seu adversário desista de o matar. E incrivelmente isso deu certo, fazendo nosso Sangue-Gu acreditar nas palavras do jovem. Disposto a ouvir sua história na esperança de conseguir alguma dica sobre o paradeiro de sua irmã, ele somente decidirá se fará um trato com só Von-Yi após ouvir o que ele tem a dizer. Nosso protagonista diz que ela está na tropa de mercadores das flores lunares local pertencente à primeira estrela de sangue. Então o cabeça por trás da morte de seu pai foi um cultista e um companheiro que teria o traído para incitar sua fúria e controlar o esquadrão do Lobo Sangrento. Esse homem é Jandirion, conhecido por sua alcunha de primeira estrela de sangue. Mas ainda tem algo errado. O capitão alega que as feridas no corpo de seu pai foram relatadas na autópsia. Só Von-Yi logo retruca, dizendo que a análise do corpo foi feita totalmente pela tropa de mercadores das flores lunares, manipulando os resultados. Ao analisar a fraqueza de seu adversário, nosso protagonista planeja usar dessa brecha para o persuadir, dizendo que a senhorita está localizada na filial Jeonhai na cidade de Zegia, recomendando que nosso Sangue-Gu envie um espião para lá a fim de não ser notado. É óbvio que o capitão ficou bastante interessado na história. Aproveitando-se disso, só Von-Yi pede que nosso Sangue-Gu aceite o trato e o ajude com sua força. O capitão do esquadrão decide aceitar a oferta, advertindo que se a história for falsa ele caçará só Von-Yi até o fim de sua vida. Apesar disso, nosso Sangue-Gu ainda não confia totalmente em nosso protagonista, suspeitando que a história possa ser uma mentira. No entanto, se tudo se comprovar verdadeiro, o capitão promete tratá-lo como seu salvador até o último suspiro. Foi por isso que nosso protagonista pôde confiar no capitão e seguiu em sua vida passada. Quando de repente só Von-Yi percebeu que uma placa de madeira estava sobre a palma de sua mão. Esse tablete representava que ele tinha passado na avaliação, recebendo o ranking intermediário. Nosso Sangue-Gu disse que essa classificação foi merecida, já que conseguiu bloquear 2 de seus ataques. Mas também questionou o fato de nosso protagonista nunca ter revelado o nome de seu avô. Ele percebe a grande falha em sua história, sendo pego na mentira. De qualquer forma, ele conseguiu conquistar a confiança de seu capitão. Após concluir o teste, nosso protagonista começa a sair da caverna, refletindo sobre a sorte que teve em seu embate. Enquanto caminha em direção à luz, nosso Sangue-Gu observa atentamente só Von-Yi, percebendo que aquela criança era verdadeiramente peculiar. Apesar de sua pouca idade, ele demonstrava um controle excepcional sobre suas emoções, exibindo uma maturidade que parecia estar pelo menos 10 anos à frente. Além de que os seus movimentos de bloqueio eram extremamente precisos, conseguindo os executar de olhos fechados. Nosso Sangue-Gu acredita que esses movimentos eram muito lentos para uma simples técnica de Ki, supondo que de alguma forma era como se alguém estivesse o ajudando em seu combate. Mas logo ele descarta essa ideia, pois estava viajando muito na maionese, dizendo não odiar o garoto. De volta ao ambiente externo, o capitão ordenou que todos se organizassem de acordo com o ranking de suas placas. Aqueles que haviam conquistado placas intermediárias foram instruídos a seguir o capitão. Para a surpresa de todos, inclusive do Jabek, nosso protagonista conseguiu conquistar uma dessas placas. Com um sorriso debochado, só Von-Yi exibe seu novo ranking, despertando murmúrios de espanto e admiração entre os presentes. Os escolhidos agora se organizavam em uma grande fila, seguindo os passos do capitão. Jabek ainda não conseguia acreditar no ranking de só Von-Yi. Ele questiona como o protagonista havia conquistado aquela placa sem possuir um Dantia, insinuando que ele teria recebido algum treinamento especial. Dia observava atentamente a situação, notando que Jabek, conhecido como Fantasma Gêmeo Azul, era extremamente competitivo a ponto de beirar a idiotice. Porém, ainda tem uma grande pedra no sapato de só Von-Yi, o capitão O ainda nutre um intenso ódio por ele. Mas nosso protagonista já conseguiu encarar o nosso Sangue-Gu, então esse capitão nem será um grande desafio. Ele conversou com seu superior, que confirmou que só Von-Yi era definitivamente um descendente do antigo líder. Sua espada então questiona qual seria seu novo objetivo, que poderia ser ficar mais forte ou achar uma maneira de fugir do culto. Mas só Von-Yi não pretende seguir nenhum desses caminhos, planejando apenas achar uma oportunidade para consertar o seu Dantian. Dia não sabe o quão difícil é concluir esse objetivo, questionando se essa tarefa seria fácil. O protagonista diz que tem um jeito de conseguir, perguntando se sua espada já teria ouvido falar do Doutor Divino Onipotente. Um doutor conhecido por conseguir curar tudo, tendo um preço para realizar suas operações. Dia acredita que só Von-Yi pretende a vender para conseguir pagar esse tal preço, ficando extremamente irritada com isso.
Olhando de longe, Jabeck percebe que nosso protagonista é esquizofrênico e gosta de falar sozinho. Mas só Voin logo nega isso, dizendo que o preço que pretende pagar é de uma erva medicinal. Com suas informações do futuro, ele sabe que em aproximadamente 10 meses o doutor irá o procurar para pedir uma erva medicinal em particular. E ele sabe exatamente onde essas plantas se encontram. Não sobrando opção a não ser ter que subir no ranking do culto sangrento, por mais que todos os cultistas sejam pessoas podres. Enquanto o grupo marchava, o capitão ordena que todos parassem abruptamente. Havia algo perturbador à frente. Ao avançarem um pouco mais, se depararam com vários cultistas mortos no chão. Ao olhar para o lado, o capitão avista um homem extremamente musculoso que estava enforcando um de seus subordinados. O capitão pergunta o nome do homem, mas ele apenas se virou com um olhar psicopata e disse que sangue fresco havia chegado, avançando em direção do grupo com uma velocidade extrema que beirava o sobrenatural. Para proteger seus subordinados, o capitão ordena que todos fiquem atrás dele. Mas de nada isso adianta, o homem segura sua mão dizendo que ele estava o atrapalhando. Com apenas um golpe, o temido cultista cai no chão, também tendo sua espada quebrada. Só Voin fica assustado com o fato de um mestre de classe alta que nem o capitão acabar caindo desse jeito. Esse homem com roupas do tigrinho deve possuir uma alcunha de mestre no culto, mas nosso protagonista nunca ouviu falar de alguém como ele em sua vida passada. Jabeck questiona seu superior dizendo que ele teria matado o capitão, mas o homem logo responde que ele não está morto, batendo as mãos e formando uma pressão avassaladora o suficiente para derrubar todos os presentes e estourar seus tímpanos. Ele ficou bastante decepcionado com o fato de todos terem caído com um ataque tão simples. Dia se preocupa com nosso protagonista, se perguntando se ele estaria bem, mas seus tímpanos já estavam estourados. E a situação parece estar bem feia, com sangue saindo de seus ouvidos, além da sensação de vômito que o domina. Mas de repente, só Voin sentiu uma sensação quente em seu peito, seguida pela cura de todos os seus ferimentos. Isso parece ser algum tipo de poder que nosso protagonista despertou após reencarnar. Mas é aí que vemos o verdadeiro caráter do Jabeck, que mesmo com os tímpanos estourados se prontifica para proteger seu irmão. Ambos estavam em uma péssima situação, podendo morrer nas mãos do tigrinho. O mesmo decide passar o pedido com outro sorriso ameaçador de psicopata, dando um soco na nuca do nosso querido fantasma azul, que cai duro no chão. Aproveitando que consegue se mexer, só Voin pretende fugir. Mas o tigrinho logo percebe que ele também conseguiu se manter de pé. Diante dessa situação, nosso protagonista tenta fugir, mas de nada isso adianta. Como presenciamos anteriormente, a velocidade do homem é sobrenatural. E esse não é seu único talento, pois o tigrinho também aparenta ter uma extrema flexibilidade a ponto de conseguir levantar sua perna em um ângulo de 90 graus, planejando esmagar a cabeça de nosso protagonista com um chute. De repente, o capitão começa a prestar atenção às vozes em sua cabeça, despertando após levar aquele golpe. Porém, essas vozes não eram apenas ilusões, e sim os cultistas que chegaram no local após o massacre. Um desses homens era o comandante Gu Sandivu, que alerta que a maioria dos cadetes foram gravemente feridos, se questionando o que teria acontecido. O capitão alega que alguma pessoa muito selvagem apareceu e o comandante sugere que essa pessoa poderia ser algum forasteiro. Com um extremo remorso, o capitão responde que sim, o homem era forte o suficiente para o derrubar com um golpe, descrevendo seu oponente como um homem forte e alto que utilizava o couro de um tigre no lugar de uma camisa. O comandante confirma as informações, dizendo que conhece o nome do autor de tal massacre. O homem que havia o esmagado e capturado o filho do capitão foi aquele cara, um dos 4 veneráveis, o Céu Maligno Ancião, que recentemente se mudou para morar perto do Vale Sangrento dos 6. Esses 4 veneráveis são conhecidos por serem os guerreiros mais fortes dentre os cultistas. Dentre esses 4, o de pior personalidade é conhecido como Céu Maligno Abominável. Voltamos a acompanhar nosso protagonista, que se encontra junto do Abominável, que tomou posse de sua espada, também percebendo que ele é mais forte do que os outros. Percebendo que só Voin conseguiu aguentar seu ataque, além de ter sido o primeiro a acordar. Diante dessa situação, tanto o capitão quanto o comandante se dirigem à base do Céu Maligno, discutindo sobre a força desse homem cujo alcunha é de Abominável. Mas o comandante ainda não entendeu o motivo do seu interesse nos cadetes. Porém, não há mais tempo para pensar, já que ambos estão chegando perto da base do tigrinho. É-nos revelado que até os outros entre os 4 veneráveis evitam enfrentar, pois ele é um monstro entre os monstros. Chegando em sua casa, o comandante se ajoelha e começa a venerar seu superior, também ordenando que o capitão se curve diante de seu mestre. Eles até ponderam a possibilidade de entrar sem permissão, mas interrupções não são boas para o seu temperamento. Até que o Gu Sanguou foi brutalmente atingido por um golpe à distância ao bloqueando com sua katana. Todo esse impacto foi causado somente por uma simples semente. O tigrinho achou essa defesa bem interessante para um comandante, claramente o subestimando. É óbvio que o Gu Sanguou ficou extremamente assustado com esse ataque, alegando ser um simples inseto em comparação com seu superior. Então o Abominável questiona por que 2 pessoas tão poderosas viriam atrás de indivíduos insignificantes.
O comandante diz que precisa treinar e transformar essas crianças em guerreiros do culto principal. Mas o tigrinho rebate dizendo que o Gusangou está com medo de que seus mais novos subordinados sejam subjugados, já que o Abominável achou os talentos destas crianças muito úteis e promissores, pretendendo-os ensinar alguns truques enquanto permanecer no Vale Sangrento dos Seis, ordenando que tanto o capitão quanto o comandante se retirem de seus aposentos. É óbvio que o Gusangou ficou surpreso com o fato de um dos 4 veneráveis ter se disponibilizado a treinar simples crianças, acatando a ordem de seu superior, que logo o interrompe dizendo para não confundir as coisas. O tigrinho está naquele local apenas para saciar seu tédio, afinal ele é uma pessoa bem poderosa, não pretendendo acatar as crianças como discípulos e sim apenas ensinar alguns truques. O capitão O pensa que ser ensinado por um mestre supremo é uma oportunidade divina, alegando que só Voni teve o seu Dantian quebrado, não sendo útil como um pupilo. E é óbvio que ele foi punido por tal ousadia, sendo arremessado para longe com um ataque à distância. O Abominável não gosta de pessoas que fiquem questionando suas decisões, por isso puniu o capitão. O comandante, vendo tal situação, se cagou nas calças, obedecendo a ordem de seu superior e saindo do local, pensando que tanto os irmãos gêmeos quanto só Voni poderiam ser bastante úteis como seus subordinados. De volta ao ambiente de sua casa, o tigrinho alega que aqueles 2 cultistas intrusos são barulhentos demais. Porém, nosso protagonista percebe uma curiosidade bastante interessante. Em sua vida passada, os fantasmas gêmeos brancos masterizaram suas artes marciais, descobrindo que seu professor foi simplesmente um dos 4 veneráveis, o que justifica a tamanha habilidade dos irmãos em combate. Mas por algum motivo agora o Sol Voni também foi escolhido como um de seus aprendizes. Até que o tigrinho se levanta de seu trono alegando estar com bastante fome, ordenando que nosso protagonista casse um pouco de comida dentro de 4 horas. Mas por qual motivo ele teria escolhido um jovem com o Dantian quebrado? O Abominável também o avisa que é melhor nosso protagonista nem pensar em fugir, pois caso tente qualquer coisa fora das ordens ele receberá uma severa punição. Mas só Voni não pretende obedecer à ordem, planejando fugir depois de encontrar uma abertura. Ele também pede uma arma para conseguir caçar comida mais facilmente, pedindo sua espada curta novamente, pois é uma lembrança de sua falecida mãe. Quando, para surpresa de 0 pessoas, o tigrinho lança a espada em direção de Só Voni, alegando que não precisa de uma espada curta quebrada assim. E esse simples arremesso foi forte o suficiente para machucar tanto a cabeça do nosso protagonista quanto a cabeça de Bia, que foi usada como palito de dente. O Abominável também aproveita para socar os fantasmas gêmeos, causando um impacto absurdo, ficando irritado com o fato dos irmãos ainda estarem dormindo, segurando ambos pela camisa e os levando para fora da caverna. Porém, os pedidos ainda não acabaram. O tigrinho tem um desejo bem latente em sua mente, o desejo de comer carne. Novamente temos a oportunidade de vislumbrar a velocidade de um dos 4 veneráveis, que saiu do local levando os fantasmas gêmeos consigo, até que nosso protagonista percebe que o vento está muito forte. Olhando para baixo, ele consegue vislumbrar a altura de um grande penhasco, achando impossível cumprir a ordem de achar alguma coisa para comer dentro de 4 horas, pois provavelmente levará este tempo somente para descer daquele local. Exausto, nosso protagonista questiona onde poderia achar o animal vivo em tal altitude, quando que, para sua sorte, Bia o alerta dizendo ter avistado alimento. Também acompanhamos a visão do tigrinho, que está transportando os irmãos para algum local da floresta, pulando entre os altos picos e montanhas com extrema facilidade, fazendo sua espada questionar se só Voni realmente conseguiria fugir daquele cara. Mas ele tenta manter o foco, pois caso desista definitivamente vai morrer nas mãos daquele monstro. Utilizando toda sua força, só Voni começa a descer a montanha apenas com suas mãos, até que a pedra em que ele estava apoiado se soltou, fazendo-o cair de uma altura gigantesca. Por sorte, sua queda foi amortecida por um galho de árvore. Dia ficou bastante surpresa ao ver que nosso protagonista sobreviveu. De qualquer forma, isso acabou ajudando-o, pois ele conseguiu descer muito mais rápido. Entretanto, isso não adiantou muito, já que ainda faltava muito para descer, o que acabou fazendo-o gastar todas as suas 4 horas. E como prometido, o ancião veio o buscar após o fim do período, alegando que só Voni não levou seu pedido a sério, se preparando para o punir por sua desobediência. De repente, nós somos transportados para o futuro, onde vemos um coelhinho sendo caçado por um arco e flecha. Infelizmente, ele foi brutalmente acertado, assim encerrando sua vida. Quando, para nossa surpresa, vemos que o caçador é o próprio Só Voni, que se manteve vivo durante todo esse tempo, revelando que está vivendo apenas da caça fazem 2 meses, e que apanhava de seu mestre por demorar 2 horas só para descer do penhasco. Além disso, Bia revela que só Voni tentou escapar algumas vezes, porém sempre foi capturado e punido, quando de repente o tigrinho apareceu repentinamente caindo do céu. Mas agora nosso protagonista já está acostumado com essas cobranças, dizendo que já estava prestes a escalar de volta. Mas o venerável não se importa com isso, ele apenas quer a comida que foi caçada. O jovem responde que conseguiu caçar 2 coelhos para a janta. Isso deixa o tigrinho bem irritado, pois 2 coelhos não são suficientes para alimentar 4 pessoas. O protagonista até tenta se desculpar, porém é atingido por um soco. Agora ele se encontra amarrado de cabeça para baixo como punição.
Todos esses castigos acabam deixando nosso protagonista bem cansado. Devido ao fato de estar vivendo como escravo fazem 2 meses sendo obrigado a escalar e descer um penhasco fatal. Ele também foi forçado a andar por toda a floresta com o objetivo de conseguir comida, levando punições quando consegue completar suas tarefas e levando mais socos ainda quando não consegue. E após desmaiar devido às porradas, ele fica pendurado em uma árvore. Inicialmente tudo isso costumava ser mais difícil, felizmente agora só Von Yi começou a se acostumar com todos esses castigos. Até que uma figura épica misteriosa aparece chamando nosso protagonista. Era Jabeck, que também ficou bem mais forte e shapeado, reclamando do fato de só Von Yi não conseguir nem sequer caçar alimento. Mas ele logo rebate dizendo que todos apanharam do mesmo jeito, aproveitando para chamar seu amigo de feioso. Mas o fantasma gêmeo azul não foi até ali somente para reclamar, seu objetivo era de avisar a nosso protagonista que o tigrinho estaria o procurando. Bia alerta que ele teria chamado só Von Yi 2 horas mais cedo do que o normal, o que não é uma boa notícia. Com isso, o Abominável pede para que nosso protagonista tire sua camisa, o que por si só é um pedido bem estranho. Nosso protagonista fica bem surpreso com esse pedido, achando bem suspeita toda essa situação. Só Von Yi realmente parece ter abusado do suco, retirando suas roupas e mostrando todo o seu físico estético. O tigrinho começa a analisar o shape de nosso protagonista, o julgando com seu olhar. Ao que parece, esse físico foi atingido somente em 2 meses, estando extremamente seco e definido. Bia questiona se só Von Yi possui uma genética melhor do que a do Ukbão, já que todo esse corpo foi conquistado apenas escalando o penhasco. Diante dessa situação, o Abominável decide repassar a tarefa de caça para Jabeck, visando também melhorar seu físico. O fantasma gêmeo azul até tentou reclamar, porém apenas levou um chute como resposta. Como visto anteriormente, o tigrinho não gosta que questionem suas ordens, punindo todos que o contrariarem. Já o seu irmão, além de desenvolver uma calvície, também recebeu o papel de cozinheiro responsável por cuidar dos alimentos coletados. Só Von Yi também notou que o fantasma gêmeo vermelho tinha uma predisposição genética para a calvície. Quando do absoluto nada, o Abominável decidiu segurar nosso protagonista e o levar para algum local entre as montanhas. Por conta disso, ele começa a reclamar do fato de estarem indo pelo céu. Com uma bela resposta, o tigrinho responde que só Von Yi é muito bom em falar besteiras, fazendo ficar irritado e jogar nosso protagonista em direção ao chão. Ele caiu de tão alto que foi parar no oceano junto dos peixes e baleias. Ao se levantar, só Von Yi pergunta o motivo de estar sofrendo tanto. Mas o Abominável logo responde que eles vão encontrar o homem que será o futuro mestre de nosso protagonista. Ele fica surpreso com o fato de receber um mestre. Além disso, sua espada também fica irritada com o fato do tigrinho ter os levado até ali somente para tomar um banho. Agora que já estão limpos, o venerável ancião pede que ele saia da água. Mas só Von Yi reclama que nem sequer sabão passou, tendo apenas se molhado na água salgada. Ignorando todos os pedidos, o Abominável guia nosso protagonista em direção ao seu novo mestre misterioso. Eles adentraram em uma cachoeira cujo tinha uma enorme caverna por trás, e isso faz só Von Yi formular a hipótese de que seu mestre seria alguém tímido. Mas Bia responde que ele também pode ser um mestre super gato que vive isolado, o que é bem improvável. Mas só Von Yi percebe que esse homem não deve ser normal, pois é um amigo do tigrinho. Eles finalmente chegaram no local, olhando uma figura misteriosa que parece estar meditando. O Abominável pede que nosso protagonista se curve diante de seu novo mestre. Só Von Yi obedece e faz o mesmo ritual de sempre, louvando ao culto sangrento e se apresentando como um discípulo do ranking intermediário. Porém, sua espada não concorda com tudo isso, dizendo que o seu novo mestre estaria ocupado demais para se importar com uma simples apresentação. Olhando para cima, nosso protagonista fica surpreso, já que seu novo mestre se revelou como um esqueleto portando uma espada muito antiga. Eu pergunta se o tigrinho estava caçoando da sua cara ou algo do tipo. Mas o mesmo responde que não e diz que não tem tempo para ficar brincando com coisas sérias, alegando que as mudanças que ocorreram no corpo de nosso protagonista nos últimos 2 meses, como ganhar mais força devido a escalar a montanha, além de desenvolver pernas fortes ao correr atrás dos animais na caça e também desenvolvendo resistência ao apanhar de um dos 4 veneráveis. Tudo isso foi meticulosamente calculado pelo tigrinho, até mesmo ficar pendurado na árvore foi uma forma proposital de desenvolver o abdômen de só Von Yi. Esses exercícios foram necessários para criar a fundação física exigida para a prática de artes marciais. Mas de qualquer forma, nosso protagonista alega não conseguir praticar tais artes devido ao fato de não possuir um dantian. Mas o tigrinho responde apenas com risadas, dizendo que já sabia da situação do corpo de seu discípulo. Ele alega que sabe uma maneira de manipular energia interna sem possuir um dantian, o que é ótimo para nosso protagonista. Ele fica surpreso com essa declaração, já que não conhecia esse método mesmo após viver 2 vidas. O Abominável pergunta se nosso jovem protagonista sabe o que significa Jing Qi Shen. O Jing de Jing Qi Shen se refere diretamente ao dantian, podendo absorver essa energia interna presente no dantian através das técnicas de respiração. Mas é claro que nosso protagonista não possui um núcleo de energia devido a um acidente em sua juventude. Mas ainda sobraram 2 termos na equação do Jing Qi Shen, mais o que seria esse aqui? Só Von Yi pergunta se esse termo não significaria vitalidade. Mas o tigrinho nega, dizendo que essa não seria uma definição muito adequada, apontando para o peito do nosso protagonista e dizendo que a coisa plantada no centro de seu peito se chama clinato.
A energia que é determinada no seu nascimento não é acumulada, sendo 2 vezes mais forte que a energia interna acumulada com treinamento. Olhando por esse ponto de vista, só Vooni até que é um cara sortudo, já que pode controlar a energia criada em seu nascimento mesmo sendo limitada. Bia fica bem feliz com o fato de nosso protagonista agora conseguir aprender artes marciais. Mas só Vooni não parece estar muito feliz com isso, alegando que o Ki inato representa a vitalidade da pessoa. Caso ele escolha seguir por esse caminho, terá de sacrificar a energia necessária para sua sobrevivência em combate, ou seja, trocar seu tempo de vida por poder. Caso nosso protagonista decida aprender a manipular seu Ki inato, com certeza viverá muito menos. Não que ele tenha muita escolha, afinal o tigrinho parece o obrigar a tomar essa decisão. Usando toda sua inteligência, só Vooni se ajoelha diante de seu mestre pedindo que ele reconsidere essa decisão. Sua espada percebe o enorme talento de seu portador, que consegue manipular os outros. O abominável começa a pensar se só Vooni realmente possui talento, ponderando reconsiderar o treinamento. Mas de nada isso adiantou, já que após pensar por um breve momento, o tigrinho decidiu segurar nosso protagonista pelo pescoço, dizendo que terá de agir na força bruta dali pra frente, alegando que sem o treinamento só Vooni não possuirá mais utilidade e lhe dando uma última chance de vida. Nosso protagonista tem duas opções: morrer ali mesmo ou morrer lentamente devido à manipulação de sua energia vital. Dio o aconselha a simplesmente aceitar a condição e aprender a manipular sua energia, mas só Vooni recusa, dizendo que já está cansado de ser usado. Com determinação ele grita que prefere morrer a continuar vivendo como um simples brinquedo novamente. O tigrinho ficou bastante surpreso com isso, dizendo que pode se livrar dele a hora que quiser. Além de que só Vooni nunca conseguirá escapar dessa vida miserável com um Dantian quebrado. Mas nosso protagonista precisa se manter corajoso caso queira uma vida melhor do que a de um espião de terceira categoria, provocando seu mestre visando apostar sua vida nessa decisão. Mesmo estando com medo de morrer, só Vooni decide que não irá viver uma vida miserável novamente. Seu destino seria o mesmo de sua vida passada caso simplesmente aceitasse a decisão do tigrinho. Só Vooni alega que já tem um verme sangrento implantado em seu corpo e prefere morrer ali mesmo. Mas o abominável simplesmente decide soltar devido ao fato de nosso protagonista ser ousado em suas decisões. Ele também começa a entender o motivo de seu blefe ter funcionado. O tigrinho já sabe a condição do corpo de seu discípulo desde o momento que o tocou. E como já sabemos, o verme sangrento foi evaporado do corpo de nosso protagonista. Só Vooni também tem a compreensão de que o abominável não pretende o matar tão cedo, já que ele quer algo com nosso protagonista, algo ainda desconhecido, porém relacionado com seu treinamento. Diante dessa situação, o abominável decide elaborar outra oferta, dizendo que se só Vooni seguir suas ordens, ele irá ignorar o fato do jovem não possuir um verme sangrento. A condição é vencer os irmãos gêmeos, que também estão em treinamento. Nosso protagonista parece bem incomodado com essa ordem e hesita em aceitar a oferta. O protagonista ainda tem perguntas, mas o tigrinho já está de saco cheio e não pretende responder. Resumidamente, nosso protagonista foi forçado a aceitar o acordo, agora tendo que treinar para a batalha contra os irmãos gêmeos. O primeiro passo de seu treinamento será sentir o Ki inato presente em seu peito, e ao concluir essa etapa ele terá permissão para voltar para a casa do mestre. E caso só Vooni tente fugir, suas pernas serão quebradas imediatamente. Com todo o seu conhecimento de 40 anos, a espada Sudan diz que o abominável parece gostar de nosso protagonista. Mas só Vooni não gostou muito dessa ideia de ser admirado por um dos 4 veneráveis. Diante dessas ordens, nosso protagonista começa a pensar em maneiras de conseguir sentir esse tal de Ki inato, percebendo que a espada presente no cadáver possui um texto escrito em uma língua antiga. Somos transportados à visão do tigrinho, que está pulando entre as árvores. Ele admite que só Vooni realmente é um garoto esperto e também revela que os textos presentes na katana não estão completos. Além disso, essas artes marciais presentes nos manuscritos são tão poderosas que até o maior mestre do culto sangrento ficaria interessado. Enquanto lê o texto, só Vooni percebe uma informação muito importante e positiva. Caso essa técnica secreta seja completamente dominada, sua redução de Ki inato pode ser bruscamente interrompida. Isso significa que nosso protagonista tem a possibilidade de aprender a cultivar uma energia infinita e contornar a morte por uso de sua energia vital. Mas antes disso, muito treinamento é necessário. Só Vooni começa a ler as condições para essa técnica, que são as de não possuir um Dantia e restringir todo tipo de centro de energia inata. Porém, o texto cravado na espada está incompleto. Essa parte que está faltando seria responsável por ensinar o método de controle do Ki inato. Mas infelizmente o homem a qual esse esqueleto pertence morreu de exaustão antes de terminar de escrever os manuscritos. Mas Bia logo percebeu algo diferente nisso tudo. O tigrinho já sabia que os manuscritos não estavam completos, por isso ameaçou nosso protagonista. É claro que isso deixou só Vooni bem deprimido. Mas as esperanças ainda não acabaram, já que sua espada parece conseguir ouvir os esqueletos. Nosso protagonista pergunta se Bia teria esse incrível poder, mas ela não parece saber do que ele está falando, já que a voz que Bia escuta não pertence ao esqueleto e sim à espada cujos textos estão escritos. Só Vooni questiona se essa katana também é especial e consegue falar com as pessoas. Mas Bia rebate dizendo que as espadas não são especiais, já que a verdadeira anomalia é nosso protagonista, que consegue ouvir a voz das katanas.
Isso significa que agora eles têm a possibilidade de conseguir os registros completos presentes na espada. Ao longo do tempo, os manuais de artes marciais têm feito referências poéticas sobre escutar a voz das espadas. Então o autor daqueles manuscritos também possuía o mesmo dom que só Vooni. E aproveitando disso, ele pode conversar diretamente com a katana sem a necessidade da intervenção de Bia. Nosso protagonista segura a espada assim liberando seu avatar. Ele fica bem feliz já que fazia muito tempo que não sentia o calor de uma mão. Mas só Vooni ainda não está acostumado com tantos avatares e isso fez ele ficar assustado e soltar a espada. O avatar então fica surpreso com o fato de outro humano conseguir o escutar. Ele se apresenta como a espada de aço celestial do sul, recebendo esse nome de seu último mestre chamado Ojondai. De alguma forma, nosso protagonista parece conhecer esse tal mestre. O mestre espadachim celestial do sul ficou famoso após fazer a região de Yunnan tremer apenas com uma espada de aço, sendo digno de receber o título de nono mestre espadachim das planícies caso não tivesse desaparecido. Mas por qual motivo um espadachim tão poderoso estaria morto no alto de uma montanha desconhecida? Infelizmente não vamos descobrir o motivo agora porque você ainda não está inscrito no canal. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.